boa tarde a todos, que sejamos todos envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar hoje é a respeito da caridade. Vamos começar com um texto que recebemos através do e-mail e achamos bem interessante e resolvemos trazer para compartilhar com vocês. Tem como título O Poder das Palavras. Diz que um dia, quando eu era calouro na escola, quanto rapaz, vi um garoto de minha sala caminhando para casa depois da aula. Seu nome era Caio. Parecia que estava carregando todos os seus livros. Eu pensei, por que alguém iria levar para casa todos os seus livros numa sexta-feira? Deve ser mesmo CDF. O meu final de semana já estava planejado. Festas, um jogo de futebol com os meus amigos sábado à tarde. Então dei de ombros e segui o meu caminho. Conforme ia caminhando, vi um grupo de garotos correndo em direção a Caio. Eles o atropelaram, arrancaram todos os seus livros dos seus braços, empurrando-o de forma que ele caiu no chão. Seus óculos voaram e eu os vi aterrissarem na grama a alguns metros de onde ele estava. Caio ergueu o rosto e eu vi uma terrível tristeza nos seus olhos. Meu coração penalizou-se. Corri até o colega, enquanto ele engatinhava procurando pelos seus olhos. Pude ver uma lágrima nos seus olhos. Enquanto eu lhe entregava os óculos, eu disse, aqueles caras são os idiotas. Eles realmente deveriam arrumar uma vida própria. Kylie olhou-me nos olhos e disse, ei, obrigado. Havia um grande sorriso em sua face. Era um daqueles sorrisos que realmente mostram gratidão. Eu o ajudei a apanhar os seus livros e perguntei onde ele morava. Por coincidência, ele morava perto da minha casa, mas não havíamos nos visto antes, porque ele frequentava uma escola particular. Conversamos por todo o caminho de volta para casa e eu carreguei os seus livros. Ele se revelou um garoto muito legal. Perguntei se ele queria jogar futebol no sábado comigo e os meus amigos. Ele disse que sim. Ficamos juntos por todo o final de semana e quanto mais eu conhecia Kelly, mais gostava dele. Meus amigos pensavam da mesma forma. Chegou a segunda-feira e lá estava Caio, com aquela quantidade imensa de livros outra vez. Eu parei e disse, diabos, rapaz, você vai ficar realmente musculoso carregando essa pilha de livros assim todos os dias. Ele simplesmente riu e me entregou metade dos livros. Nos 4 anos seguintes, Caio e eu nos tornamos mais amigos, mais unidos. Quando estávamos nos formando, começamos a pensar em faculdade. Caio decidiu ir para Georgetown e eu para Duke. Eu sabia que seríamos sempre amigos, que a distância nunca seria problema. Ele seria médico e eu ia tentar uma bolsa escolar no time de futebol. Kylie era o orador oficial da nossa turma. Eu o procurava o tempo todo, eu provocava ele o tempo todo sobre ele ser um CDF. Ele teve que preparar um discurso de formatura. E eu estava super contente por não ter eu quem subir no palanque e discursar. No dia da formatura, Kylie estava ótimo. Era um daqueles caras que realmente se encontraram durante a escola. Estava mais encorpado e realmente tinha uma boa aparência, mesmo usando óculos. Ele saía com mais garotas do que eu e todas as meninas o adoravam. Às vezes eu até ficava com inveja. Hoje era um daqueles dias. Eu podia ver o quanto ele estava nervoso sobre o discurso. Então dei-lhe um tapinha nas costas e disse, ei garotão, você vai se sair bem. Ele olhou para mim com aquele olhar de gratidão, sorriu e disse, valeu. Quando ele subiu no oratório, limpou a garganta e começou o discurso. A formatura, disse ele, é uma época para agradecermos aqueles que nos ajudaram durante todos estes anos duros. Nossos pais, professores, irmãos, talvez até um treinador, mas principalmente os seus amigos. Eu estou aqui para lhes dizer que ser um amigo para alguém é o melhor presente que você pode lhe dar. E vou contar-lhe uma história. Eu olhei para o meu amigo sem conseguir acreditar.
enquanto ele contava a história sobre o primeiro dia em que nos conhecemos. Ele havia planejado se matar naquele dia, naquele final de semana. Contou a todos que havia esvaziado seu armário na escola, para que a sua mãe não tivesse que ir até fazer isso depois que ele morresse. Estava levando todas as suas coisas para casa. Ele olhou diretamente para os meus olhos e deu um pequeno sorriso. Felizmente, meu amigo me salvou de fazer algo inominável. Eu observava o nó na garganta de todos na plateia, enquanto aquele rapaz popular e bonito a todos contava sobre aquele seu momento de fraqueza. Vi sua mãe e seu pai olhando para mim e sorrindo com a mesma gratidão. Até aquele momento eu jamais havia me dado conta da profundidade do sorriso que ele me deu naquele dia. E nós, muitas vezes, subestimamos as nossas ações. E as nossas ações são muito importantes. As nossas palavras, as nossas ações, o nosso sorriso, nós podemos reerguer, ajudar alguém, como também podemos prejudicar, como podemos derrubar. Então a nossa responsabilidade é muito grande sobre as nossas ações, sobre o nosso comportamento. Quando retornamos a esta escola chamada Planeta Terra, nós viemos com o objetivo de evoluir, de melhorar, de crescer espiritualmente falando. Mas esse crescimento e esta evolução, ela não ocorre de forma isolada. Ela ocorre no interagir entre as pessoas, no nosso dia a dia, no nosso momento com os outros. Não é por acaso que nascemos dentro de uma família. Precisamos de um pai e de uma mãe. E junto com este pai e esta mãe, nos vêm outros agregados, avós, às vezes outros irmãos, enfim. Ali é a nossa primeira lição da vida, para que possamos, junto com aquelas criaturas, da lição da tarefa de casa, dos nossos familiares, aprender a evoluir, compreendendo o outro, estimulando o outro, compreendendo que cada um tem o seu momento no aprendizado. Cada um tem a sua escada evolutiva. O que alguns já sabem, outros ainda não sabem. O que uns compreendem, outros ainda não compreendem. E nós precisamos ter a paciência para esta compreensão. A doutrina espírita, ela vem e nos diz: fora da caridade não há salvação. Em outras ocasiões, em outras épocas, em tempos atrás, a gente escutava: fora da igreja não há salvação. Nos dizíamos que precisávamos ir à igreja, termos uma religião para sermos salvos. E a doutrina espírita diz que não. Nós precisamos é praticar a caridade. Caridade é o amor em ação. É praticar o amor entre as pessoas. E este amor começa dentro do nosso lar. Depois do nosso lar, a gente vai estendendo este amor, porque somos seres criados para amar. Somos seres criados para a perfeição relativa. Então a nossa natureza é o amor. Então tudo aquilo que se relaciona conosco é no caminho do amor. Vamos amando mais e mais e mais, tendo paciência com as pessoas, com os nossos vizinhos, muitas vezes equivocados, enganados, como falamos anteriormente, que não entendem o que hoje nós compreendemos, porque já aprendemos algumas lições. Cada um ao seu tempo. No campo profissional é uma grande oportunidade de manifestarmos o nosso amor, praticando a nossa profissão de forma com deveres, com comprometimento, com compromisso, com responsabilidade daquilo que assumimos profissionalmente. Se resolvemos pela profissão de médico, que sejamos um bom médico, dedicando amor às criaturas que estão ali à procura deste profissional. Se somos um professor, que possamos praticar a nossa profissão da melhor forma possível, dedicando amor às criaturas que nos procuram, as crianças, os alunos, os pais, a comunidade, a sociedade, auxiliando essas crianças no seu desenvolvimento intelectual. E junto poderemos instruir ainda muitas coisas sobre a parte moral, sobre o comportamento do indivíduo perante Deus.
E assim nós vamos cada vez aumentando mais os nossos laços, os nossos comprometimentos com a luz do amor. Se queremos um pouquinho mais, há tantos lugares, fora destes ambientes ainda, que possamos fazer algo ainda. Mas vejam só, se ficarmos só com essas três locais. O primeiro, a família. O nosso ambiente onde moramos, a nossa comunidade, o nosso prédio, a nossa rua e o nosso campo profissional. Já são atividades, já são tarefas bem valiosas. Porque ali nós vamos encontrar, muitas vezes, nós aprendemos com as pessoas que estão conosco. Outras vezes, somos nós que podemos ensinar. Algumas vezes, as pessoas nos ajudam. Outras vezes, somos nós que auxiliamos. E dessa forma, nós vamos cumprindo com o nosso compromisso de evoluir. Nós vamos alcançando o nosso objetivo da perfeição relativa. Porque a nossa natureza, como falamos, é de amar. Então, por isso que todas as vezes em que nós cometemos uma ação, um gesto, uma palavra de afeto, de amor, de carinho, de respeito, de compreensão, de compaixão por alguém, nós nos sentimos felizes. Porque nós estamos indo ao encontro da nossa natureza, que é amar. Não sei se vocês tiveram oportunidade ontem de assistir o Globo Repórter. O Globo Repórter falava sobre as profissões. E que coisa mais linda, coisa maravilhosa a gente ver aqueles profissionais do nosso dia a dia, da nossa vida, dizendo o que eles fazem e como se sentem felizes. Por que eles se sentem felizes? Porque estão fazendo o melhor. Eles estão fazendo aquilo que nós, como individualidades, como espíritos filhos de Deus, como herdeiros do Pai, somos capazes de fazer. Para quem não assistiu o programa, ou para quem assistiu, vamos relembrar a história de um médico já aposentado, que trabalha de voluntário no hospital. E ele tinha uma vitalidade, de um vigor, de uma energia, que nós às vezes, com 30, 40, 50, até mesmo mais jovem, com 20, 15 anos, não temos o vigor daquele homem. Por que ele é diferente? Porque ele está agindo de acordo com a sua natureza, que é amar. Toda aquela cidade o conhece. Todas as pessoas já passaram por ele. Ele não está preocupado em angariar dinheiro, casas, fortuna. Ele está preocupado, sim, em fazer o melhor que a profissão dele já possibilita para ele. E ele diz mais no programa, quem assistiu deve relembrar, quando ele diz que os anos que ele estudou, que ele usou aquele hospital, porque ele usou para o seu estudo também, todo o seu trabalho agora não paga o que aquele hospital deu a ele. Que é a oportunidade do conhecimento, a oportunidade do trabalho, a oportunidade do crescimento espiritual, não tem valor nenhum que pague. E este homem ontem no programa nos mostrou isso com muita propriedade. Onde perguntam para sua esposa, quando é que ele iria parar? Ela disse, acho que nunca. E com certeza nunca ele irá parar. Existem mais pessoas assim. Neste programa mostrou uma professora, onde hoje na nossa sociedade o professor diz, não vou trabalhar, muitos falam, ganho muito pouco. O sistema está todo errado, é tudo muito difícil, o aluno não quer mais estudar, o aluno tem toda a tecnologia às suas mãos, ele não quer saber de estudar. E o professor está desanimado muitas vezes. E o que aquela professora nos mostrou? Ela é a professora das antigas ainda, como diz ela. Ela ainda trabalha com a questão do limite para o aluno. Ela trabalha com a questão da necessidade do aluno aprender. E ela diz, é muito difícil se trabalhar com o jovem, porque ele ainda não tem a noção da necessidade do estudo. Não é a tecnologia que está atrapalhando. O que está atrapalhando é que nós, quando estamos naquele corpo da juventude, nós ainda não damos valor para o estudo. Depois de um tempo nós vamos ver
quanto tempo desperdiçado. Mas naquela ocasião não sabíamos disso. Nós também já passamos por essa situação. E os jovens de hoje também o passam. E a professora disse, é difícil, é complicado. Mas a gente consegue, estimulando e orientando. E nesta escola, a escola é bem precária fisicamente. Para quem assistiu o programa deve ter percebido. Os alunos vão à noite de forma voluntária, porque querem aprender um pouco mais. Não é lhe cobrado nada, não tem chamada, não recebem nota nenhuma. E ela vai também lá para ensinar os alunos a terem um reforço escolar. Ela é professora de matemática. E nessa sua cidade, se eu não me engano, é o interior de Minas Gerais, não estou lembrada bem o município. Pernambuco era o médico, né? Era uma cidade do nosso Brasil, né? O médico era de Pernambuco. Essa professora não estou bem adequada, mas me parece que era o interior, uma cidade do interior, onde o índice daquelas crianças, daqueles alunos que participam das medalhas das Olimpíadas de Matemática é grande. Muitos alunos dessa escola, alunos dessa professora, conseguiram a medalha das Olimpíadas de Matemática, mostrando que como faz diferença o comportamento, o comprometimento, a missão daquela criatura. Porque ela não é uma professora qualquer. Ela é uma professora que ela sabe do compromisso dela profissional e ela está aproveitando, e muito bem. Então o que ela está fazendo é o que nós precisamos fazer. É o que cada um de nós temos condições para isso. Estamos doentes. Estamos muito doentes. Doentes do corpo, doentes do espírito. Por quê? Nos afastamos do nosso ideal. Nos afastamos daquilo que fomos criados. Nos afastamos do amor. Reservamos para dentro de nós mágoas, ressentimentos, intolerância, impaciência. O desejo de que não sabemos nem bem o que é. Porque estamos afastados da nossa origem, da nossa natureza que é amar. E essas criaturas ontem lá neste programa, e teve outros ainda, outros exemplos que foi dado, mas nós temos o nosso tempo um pouquinho limitado. Nós poderíamos falar a tarde inteira sobre esse programa maravilhoso de ontem, que quem sabe muitas pessoas nem assistiram. Estava lá mostrando pessoas como nós fazendo a diferença. Aproveitando este momento da escola da vida, do planeta Terra, para ser uma criatura melhor. Utilizando a sua profissão para fazer o melhor. E quantos exemplos elas podem passar aos outros, aos seus familiares, aos seus amigos. Esse médico, quantos alunos estão ali presenciando o trabalho deste profissional. Quem sabe muitos vão seguir o seu exemplo. Nós aprendemos pelo interagir um do outro. Nós aprendemos pelos exemplos dos outros. E nós somos os exemplos para os outros. Podemos ser exemplos dignificantes, exemplos bons. Como também podemos proporcionar exemplos ruins, difíceis. Então não percamos o foco. Não percamos a nossa natureza, o nosso ideal, o porquê que estamos aqui. Porque enquanto nós não encontrarmos o nosso caminho, a nossa direção correta, vamos continuar doentes. Vamos continuar procurando as terapias. Vamos continuar procurando os recursos que a Terra já nos fornece, porque já somos merecedores. Mas vamos continuar tendo doenças, porque estamos doentes da alma. E a doença só se cura através do amor. Só utilizando e indo ao encontro do que é a nossa natureza amar. Conta uma história que certa vez um sapo estava dentro de uma lagoa e um escorpião disse para o sapo: "Ô sapo, me dá uma carona para atravessar essa lagoa." E o sapo disse: "Mas Deus o livre. Imagina, não sou louco. Escorpião é um bicho traiçoeiro, traidor. Se eu te colocar nas minhas costas, você vai me picar e vai me matar. Porque eu sei que o seu veneno é mortal." Aí o escorpião disse: "Capaz, sapo, imagina, eu preciso da tua ajuda.
se você não me ajudar a atravessar o rio, eu não vou conseguir, porque eu sou um animal terrestre. Eu preciso da tua ajuda. E se eu te picar, tu morre, eu morro também. Aí o sapo pensou e disse, realmente, né? Aí o sapo disse, então tá, pode vir nas minhas costas. E o escorpião foi nas costas do sapo. Quando chegaram no meio do rio, o sapo sentiu uma enorme picada nas costas. E ele, chateado, furioso, ele disse para o escorpião, escorpião, mas por que você fez isso? Agora eu vou morrer e você vai morrer também. E o escorpião, muito triste e desanimado, falou, esta é a minha natureza, de traiçoeiro, de picar, de maltratar. Mas a nossa natureza, como filhos de Deus, não é essa. A nossa natureza de filhos de Deus é a natureza do amor. Então, quando nós agimos como escorpião, sofremos. Quando agimos como escorpião, temos dor. Porque não estamos cumprindo a nossa natureza. A nossa natureza é amar. É fazer como este rapaz dessa história que vocês devem ter percebido que é um caso real. Um rapaz que ele nem conhecia, mas que ele passou e percebeu que precisava de um carinho, de um sorriso. E ele nem tinha ideia do que ele estava fazendo. Quando ele ajuda, quando ele auxilia aquele rapaz, ele tira a ideia do suicídio que estava naquele rapaz. Por causa das situações de criaturas escorpiões que estavam maltratando este rapaz. E um sorriso apenas, uma palavra, aproximou aquelas duas criaturas que se tornaram grandes amigos. E ele um dia, na sua formatura, ele agradece e diz, você me livrou do suicídio. Vejam só, quanta coisa nós somos capazes de fazer. Então Deus não nos dá as oportunidades por acaso. Ele não nos dá a chance porque simplesmente tem que se ver livre de nós lá no mundo espiritual. Ele nos dá a chance de retornar ao planeta Terra, que é a nossa escola da vida, para aprendermos a amar uns aos outros. É aprender a nos respeitar uns aos outros. Se não conseguimos ainda perdoar, que tenhamos compaixão da criatura equivocada. Porque sabemos através da doutrina espírita que cada um é de acordo com as suas obras. E como é que isso ocorre? Durante as lições da vida. Nada passa impune perante a nossa consciência. Não é Deus como um velho de cajado que está lá nos recriminando e nos culpando. Somos nós. É a nossa consciência. Nós como espíritos eternos, imortais, que cobramos esta caminhada do amor. Então, querendo ou não, nós precisamos chegar ao nosso objetivo final, que é a evolução. E esses caminhos que nós vamos trilhando são os caminhos que nos levam lá. E o caminho mais fácil, mais tranquilo, mais agradável, como vimos naquele programa de ontem, naquele sorriso maravilhoso daquele médico, naquela professora, é através do amor, é através da caridade. A caridade, como disse o evangelho que a amiga abriu, não é só a caridade da esmola, da caridade de dar comida a quem tem fome, da caridade de dar a roupa a quem tem frio, mas é a caridade do abraço, do sorriso, da palavra, do escutar. Essa é uma grande caridade. A caridade da compaixão e do perdoar. As outras caridades são necessárias, sim, mas são mais fáceis. É muito mais fácil a gente pegar e arrumar o guarda-roupa e retirar aquelas roupas que não me fazem mais falta e dar para outra pessoa. É muito mais fácil. Ela precisa, vai lhe ajudar, faz parte da nossa filantropia, como fala Joana de Ângeles. Mas é necessário também. Mas não é essa, só essa que precisamos executar. Existem outras que precisamos nos aperceber. Que precisamos perceber que é necessário construir. Estamos aqui um do ladinho do outro. Mas nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Nós precisamos perceber que todos nós estamos no mesmo barco.
Todos estamos aqui para aprender. E esse aprendizado se torna muito mais fácil quando nos damos os braços, porque ficamos fortalecidos. E a caridade é o caminho, é a nossa natureza, é a natureza do amor. Conta uma história também, que certa vez uma senhora lá nos Estados Unidos, ela esperava mais de 1 hora no acostamento, para que alguém parasse para ajudá-la a trocar o pneu do seu carro que havia furado. Finalmente o motorista estacionou por perto e se aproximou. E ele disse: meu nome é Brian, posso ajudá-la? Ela ficou preocupada. Ele estava vestido com simplicidade, um carro maltratado, bem diferente do seu, que era novinho em folha. E se fosse um assaltante, pensou ela. Mas ele logo foi pegando o macaco e rapidinho trocou o pneu. Ela não sabia como agradecer. Perguntou quanto lhe devia. Brian sorriu. Não foi nada. Gosto de ajudar as pessoas quando tenho chance. Sou grato a Deus pelas dádivas recebidas, embora viva modestamente. Tenho um lar abençoado, uma esposa adorável. Se realmente quer me reembolsar, da próxima vez que encontrar alguém em dificuldade, tente fazer o mesmo. E partiram os dois. Alguns quilômetros adiante, ela entrou numa lanchonete à beira da estrada. A garçonete aproximou-se sorrindo, sorriso luminoso, não obstante os pés doendo do cansaço, por um dia inteiro de trabalho estafante. E havia sobrecarga da gravidez. A barriga proeminente revelava a avançada gestação. Atenciosa, ela limpou a mesa com cuidado, atendendo solícita a freguesa. A senhora admirou seu jeito carinhoso e se perguntava como alguém em tal situação conservava a disposição de exercitar a gentileza. Então, ela recordou de Brian e de sua recomendação. Depois que terminou a refeição, enquanto a garçonete buscava o troco para uma nota de $100 que ela lhe dera, a senhora partiu. Quando a gestante voltou, notou que algo escrito no guardanapo, sobre o qual havia mais 4 notas de $100. Ela conteve as lágrimas ao ler. Alguém me ajudou uma vez, e da mesma forma estou lhe ajudando. Não me deve nada. Eu já tenho o bastante. Se realmente quiser me reembolsar, não deixe este círculo de amor terminar em você. Naquela noite, quando se deitou, a garçonete ficou pensando no bilhete. Como aquela senhora podia saber o quanto ela e o marido precisavam daquele dinheiro? Virou-se para ele que dormia ao lado, deu-lhe um beijo e sussurrou: tudo ficará bem, meu querido. Eu te amo muito, Brian. E assim é Deus. Deus vai fazendo essas coisas conosco. Ele vai nos aproximando das pessoas em quem nós podemos fazer a diferença. E nós vamos trocando. Algumas vezes recebemos ajuda, outras vezes nós damos. Algumas vezes nós recebemos o sorriso, outras vezes nós é que retribuímos o sorriso a outras pessoas. Só que não podemos nos enclausurar. Não podemos nos fechar no nosso mundinho e achar: tudo é difícil para mim. Não consigo fazer nada. Não tenho nada para dar, porque preciso muito ainda receber. E a matemática do amor, ela é diferente. Quanto mais você dá, mais você recebe. Ela é uma matemática que ela não é 1 mais 1 e 2. Ela é uma matemática que você dando, você não fica sem. E você não divide, você multiplica. Chico até conta que certa vez, ele, como tinha problema de pressão alta, ele recebia muito chuchu dos amigos para comer chuchu, para baixar a pressão, né? Fazer sopa de chuchu, comer salada de chuchu, enfim. E ele havia recebido 2 chuchu de uma vizinha. E aí passou alguém precisando de alimento. Chico deu os 2 chuchu. Aí daqui a pouco veio outro amigo com 4 chuchu para o Chico. Aí o Chico disse: ó, né, agora eu vou fazer minha sopa, né? Aí veio mais uma pessoa e disse que estava precisando de alimento. Chico deu os 4 chuchu. Aí veio outro e trouxe 8 chuchu. Ô Chico, na minha casa deu um pé de chuchu muito grande, está carregadinho de chuchu. Me lembrei
você é hipertenso e trouxe 8 chuchu para você. Chico disse, meu Deus, agora tá sobrando chuchu, né? E aí passa alguém precisando de alimento. Chico dá os 8 chuchu. Aí vem alguém que estava num sítio, numa chácara, e lá tinha muito chuchu. E ele trouxe 16 chuchu pro Chico. E assim foi indo, foi indo. Então a matemática da caridade é assim. Se eu estou doente e eu repartir, não que a minha vida vai se transformar num mar de rosas, porque nós ainda não somos merecedores deste mar de rosas, mas que as coisas vão ficando melhor, isso vai. Porque nós somos o médico de ontem do programa. Porque nós somos aquela professora que disse no programa, de noite eu ponho roupa no tanquinho, roupa na máquina para centrifugar, eu faço comida. Ela corre, ela tem a nossa vida. Mas ela não cansa, ela não descansa dos alunos. E ainda assim, ela vai um pouquinho mais na escola, sem receber nada mais nesta vida, para dar àqueles alunos. Porque ela diz, o que nós podemos deixar para os nossos filhos é educação. Porque dinheiro você pode perder. O ladrão rouba, mas a educação não. Ninguém tira de você. Veja só que abençoada oportunidade de trabalho que é o do magistério. E nós, eu também sou professora, às vezes não estamos aproveitando a oportunidade. E para encerrar nossa conversa, eu gostaria de convidar vocês, amanhã vai ter um outro movimento, acho que já é o 4º, movimento Você e a Paz. É um grupo de pessoas que se reúnem sobre a administração, sobre a liderança do Divaldo. Esse aqui foi a propaganda do ano passado, que eu trouxe para vocês verem. Então, se reúne lá na Barra Norte, lá no Pontal Norte. Lá no Pontal Norte, lá perto do Marambaia. A gente leva a cadeirinha de praia, começa às 5 horas da tarde, onde tem vários eventos. Tem várias pessoas se apresentando, grupos de danças, vários tipos de juiz, promotor, outras religiões, a católica, pastor, umbanda, enfim, todos os grupos ligados a Deus, a espiritualidade e também as pessoas que trabalham com a violência, porque é um movimento Você e a Paz. Estão lá falando sobre o que é a violência, qual a necessidade da paz. E este encontro, ele encerra com uma palestra do Divaldo, que ele também fala sobre a paz. Quem já foi sabe o quanto que é maravilhoso. O quanto que o ambiente, a gente só tem vontade de chorar, de tão gostoso que é. Não chorar por tristeza, chorar de alegria. De tão gostoso que é. Então, se alguém não foi ainda, vá porque vai gostar bastante. E se já foram, não esqueçam amanhã. Hoje de manhã até teve uma passeata sobre da paz, mas já passou, foi de manhã. Mas amanhã, a partir das 5 horas da tarde, vai ter esse movimento Você e a Paz. E eu vou encerrar a nossa conversa. Vou ler para vocês só a poesia, porque eu não sei cantar. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar para vocês. Que fala que o ano passado, não sei se esse ano ainda vai ser, mas o ano passado tinha o tempo todo essa música, Paz pela Paz, de Nando Cordel. Diz assim, a paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pelas crianças. Paz pelas florestas. Paz pela coragem de mudar. Paz pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela beleza de te amar. E aí, repete de novo o refrão, mas eu vou ler só o finalzinho para vocês. Paz pelo mundo, por um mundo novo. Paz pela esperança. Paz pela coragem de mudar. Paz pela justiça. Paz pela liberdade. Paz pela beleza de te amar. Então era essa a nossa conversa que gostaríamos de ter com vocês hoje à tarde. Agradecemos a atenção de todos e pedimos a Deus e os espíritos amigos que nos ajudem, nos dando uns empurrõezinhos para que possamos fazer a diferença, para que possamos aproveitar a nossa estada aqui na Terra,
para que não fiquemos muito ligados à nossa autopiedade, ao nosso cansaço, à nossa vida difícil, mas compreendendo que todos nós estamos no mesmo barco. Todos têm, em alguns momentos, problemas e dificuldades. Muito obrigada a todos.